Oi, pessoal. Eu e a Carol estamos gravando esse vídeo no dia 22 de março. As notícias estão correndo muito rápido, então pode ser que quando esse vídeo for ao ar a gente já tenha novidades. Mas hoje foi um dos dias, foi um dia bem importante com relação ao adiamento da Olimpíada, né? Que é um movimento que os atletas estão pedindo. E hoje, pela primeira vez, o COI enviou uma carta admitindo essa possibilidade, pedindo mais 4 semanas para tomar essa decisão final. Isso foi importante. A Carol vai falar um pouquinho agora sobre por que é importante adiar as Olimpíadas. Então, a gente está aqui nas nossas casas já exercitando uma quarentena voluntária, né? Porque, enfim, a gente realmente acredita que o isolamento é a melhor opção nesse momento. E é muito em função disso, assim, dentro do que está rolando na comunidade olímpica, né? Entre os atletas principalmente, é que eles também acreditam que o isolamento é a melhor opção. E o que o Comitê Olímpico Internacional tem indicado para os atletas é continuar treinando. Tem alguns atletas que, primeiro, não conseguem treinar por simplesmente não ter um local adequado para isso. Então, treinar com qualidade, né? Treinar de forma adequada, não tem possibilidade. E outros mais privilegiados, que são pouquíssimos, mesmo podendo né, e conseguindo treinar, eles não acreditam ser a melhor opção porque está indo contra todas as indicações do órgão mundial da saúde e até do próprio governo, né, de cada país. Então foi feito agora, tá rolando um pouco, meio que uma manifestação entre os atletas de tentar adiar os Jogos Olímpicos para 2021. Eu acho que é muito importante que os jogos sejam adiados, basicamente porque enquanto eles não forem, os atletas eles vão fazer de tudo para treinar. Então, como ainda não tem essa decisão, então existe ainda a possibilidade de no dia 27 de julho rolar a final olímpica do 400 medley. Ou seja, as pessoas que nadam, se é uma possibilidade, ele vai continuar treinando, esperando que seja adiado, mas vai que role. Então essa pessoa vai querer treinar, e se ela não conseguir treinar, ela vai ficar desesperada. Antes até da Olimpíada teriam que ter as seletivas, né, que estão todas adiadas, então aconteceriam ali em junho. Então é uma incerteza gigante que deixa os atletas suscetíveis a se arriscar. Então eu vi um relato do Robert Scheid, que está na Itália, falando que ia tentar uma autorização, pedir para o COB conseguir uma autorização para ele ir até um lago para treinar. Então assim, não é uma coisa muito viável nesse momento em que é para você ficar em casa, você tentar uma autorização para ir para um lago Ainda treinar, mais na Itália, que né? tá caótica, Mas, né? exatamente. Então, mas tem piscinas em condomínios que você pode ir, se for uma pessoa só não tem risco. Mas não é isso, assim, não dá para pensar desse jeito. A ideia é que todo mundo agora se faça um esforço em prol do coletivo e aí não adiando as Olimpíadas, o COI está basicamente indo contra isso, né? Porque nenhum atleta vai parar de treinar enquanto a Olimpíada não for cancelada. E tem uma questão assim. Adiada, né? Porque a gente não quer que ela Não, seja cancelada, a jamais. gente só quer que ela seja adiada. Inclusive nesse depoimento de hoje do COI, nenhum momento foi discutido a possibilidade de cancelamento e nem da execução dos Jogos Olímpicos esse ano sem público. Isso está totalmente fora de cogitação, até porque não faria o menor sentido não ter público. Mas uma coisa que é importante, assim, uma das principais premissas dos Jogos Olímpicos, primeiro é celebrar o atleta, né? Então o atleta ele tem que estar confiante de que ele está na melhor condição e que as disputas para fazer parte dos Jogos Olímpicos foram feitas da forma mais justa também. E acho que o mais importante é que todos os atletas tenham tido condições minimamente iguais, né, de treinamento para estarem lá disputando os Jogos. Então, a partir do momento que grande parte dos atletas estão impossibilitados de treinar ou de disputar uma seletiva, já está errado, já não é o que os Jogos Olímpicos, a essência dos Jogos Olímpicos propõe. E o Comitê Olímpico Internacional decidindo colocar os Jogos Olímpicos, né, manter os Jogos Olímpicos esse ano, ele está indo contra a essência das Olimpíadas, né? A gente leu, né, uma carta que ficou bem divulgada e que é bem legal, que eu sugiro muito que todos leiam, quem gosta de esporte e que nunca viveu, né, como atleta o esporte olímpico, eu sugiro muito que leia a carta do Bruno Fratos. O Bruno, ele fala muito isso, assim, o Bruno, desde os 11 anos de idade, ele sonha ganhar um ouro olímpico. E ele já foi para 2 Olimpíadas, ele chegou a bater na trave de pódio 2 vezes, e é algo que ele quer muito. Então, obviamente, se houver a Olimpíada esse ano, ele falou, eu vou treinar, apesar de eu saber que ser contra isso, eu vou querer treinar. Ele, inclusive, tem uma piscina de 10 metros que ele conseguiu, e o atleta é assim, o atleta ele treina ciclos e ciclos, ele treina uma vida, às vezes 2 décadas para conseguir atingir um objetivo, e ele não vai
nada vai detê-lo. O atleta, ainda mais, ele passa por diversas dificuldades físicas, se abdica de um monte de coisa. Se houver a Olimpíada, grande parte dos atletas vão fazer o possível para tentar treinar, e isso pode colocar em risco não só a saúde deles, como a saúde da família deles, a saúde da população inteira. E, obviamente, não é o que o atleta quer. Então, isso tem que partir de um órgão maior, que é o Comitê Olímpico Internacional. E uma coisa que eu acho importante falar é que eu entendo que o COI não tenha, não que eu entendo que ele não tenha feito ainda, mas eu entendo que não é uma decisão simples, né? Isso envolve muitos interesses, e não só interesses, mas para a Olimpíada existir, é necessário que haja patrocinadores, é necessário que haja várias coisas. Então, por exemplo, um dos pontos que já foi colocado, né? Vai adiar para o ano que vem, isso vai interferir no Mundial, por exemplo, de natação, que já estava previsto para o ano que vem, que ia ser em Fukuoka, e aí como é que fica também essa competição? Já no então, Japão assim, também, né? Isso que é mais interessante. Também no Japão, e aí Mundial de Atletismo, então aí vai fazer o quê? Vai cancelar esse ou adia um ano também? É claro que essa é uma decisão que não vai sair todo mundo feliz, e uma decisão que ela vai ter custos, né? Inclusive financeiros. Então, mas eu acho que, dado a importância da Olimpíada para os atletas, para o mundo, não tem condição nenhuma dela acontecer esse ano, e quanto antes ela for adiada, por mais difícil que ela seja, mesmo para o COI tomar essa decisão, né? Então, eu imagino o comitê do Japão, que ficou anos se preparando para isso, com certeza vai ter custo, mas não, eu acho que não tem opção. É isso, gente, assim, a gente não tem, obviamente, nenhuma... A gente tem a nossa opinião é clara, é sempre a favor do atleta. A gente tem ingresso para as Olimpíadas, a gente quer muito que elas aconteçam, mas não faz o menor sentido acontecerem agora. Então a gente está super dentro dessa... Como é que seria que a gente poderia falar? Não é manifestação, dessa... Tá todo mundo unido falando da mesma coisa, dessa... Corrente, ótimo. Então a gente está super dentro dessa corrente a favor de Tóquio 2021, para que os atletas tenham mais tempo, né, para treinar, voltar enfim, ao desempenho, né, a condicionamento físico deles. Isso, assim, a gente poderia falar milhares de casos, né, de atletas que estão treinando em casa, que estão fazendo o que podem, porque estão nessa incerteza. Isso é a pior coisa, a incerteza é a pior coisa que pode haver agora nesse momento para o atleta. Então é muito importante que o COI se decida logo. Em relação à seletiva, isso pode interferir inclusive na classificação de diversos atletas, porque não é só uma questão de, mas todos os atletas que estão na seletiva tiveram o mesmo problema. Tem gente que está lutando contra um cronômetro. Então, o fato de você não conseguir, às vezes, executar um tempo, fazer o tempo que você deveria, que você poderia fazer em condições normais, já te impediria de ir para uma Olimpíada. E não seria justo, né? Um atleta que estaria com plenas condições de participar de uma Olimpíada não consegue porque ele não teve a oportunidade de treinar e não consegue, né, representar o seu país devido a isso. Então, não faz sentido, assim, eu não consigo ver motivos para isso. E uma coisa que é interessante que eu li também no Twitter é que não faz sentido também, dado que a gente não está conseguindo fazer os testes antidoping, né, surpresa ao longo dessa temporada, durante a Olimpíada, pode ser que a gente não tenha uma Olimpíada justa, porque os atletas podem ter usufruído de substâncias ilícitas ao longo desses meses que não estão sendo testadas. Então a gente nem vai ter algo idôneo ainda por cima, né? Com risco de não ter algo idôneo. Então, assim, eu não consigo ver vantagem de ser esse ano de verdade. E para finalizar, no outro vídeo a gente tinha comentado, né, que a Olimpíada só foi... Quando a gente gravou aquele vídeo, eu ainda achava um absurdo cancelar, porque a gente não tinha noção da extensão do coronavírus. Eu acho que isso é algo que, com o passar dos dias, foi ficando claro que não tinha como. Eu e a Carol, talvez por a gente estar muito animada para ir, a gente chegou a pensar, não tem como, tem que ter. Mas hoje está muito claro que a gente não tinha noção da proporção, né? Exatamente. E acho que ninguém tinha, né, noção. Os atletas estavam treinando ainda naquele momento, estava tudo certo, assim, não tinha... Enfim... E naquele vídeo a gente comentou que as Olimpíadas só não existiram, as Olimpíadas da Era Moderna, por 3 vezes, né? Que foi na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial 1 vez e na Segunda Guerra Mundial 2 vezes. Então a gente pensava, nossa, não vai ser um vírus que vai fazer não ter, né? Só a guerra que cancelou a Olimpíada. Mas agora a gente está vendo que a gente está vivendo um cenário como se fosse de guerra mesmo, né? Um outro tipo de guerra, mas é isso. Então as pessoas estão em casa... impacto na economia gigantesco, né? Então, assim, pessoas não podendo sair dos países, então várias medidas que são semelhantes às tomadas em guerra, então sim, se justifica, infelizmente, né?
É algo que... E não cancelamento, né, nesse caso. Porque é algo Exatamente, que é tomara finito, que algum haja- momento vai acabar e tá tudo certo, né? Assim, Exatamente. queremos. Então a gente é a favor de Tóquio 2021 Tóquio 2021, gente. e estaremos lá. E assim, como tudo tá acontecendo rápido, como a Bia falou no começo do vídeo, pode ser que no momento que a gente postar esse vídeo já tenha várias outras novidades. Mas é isso, à medida que as novidades forem aparecendo, também a gente vai aqui falando com vocês e mandando todas as informações. E por favor, não deixe de comentar aqui a sua opinião. Se você também acredita que tem que ser adiado, se você não acredita nisso, explica o porquê pra gente. Não deixe de seguir aqui o canal, que ano olímpico é muita coisa acontecendo, ou não, né? Ano olímpico ou não. Mas enfim. 2 anos olímpicos. 2 anos olímpicos, é isso. Melhor ainda. E é isso. É isso. Valeu, gente. Valeu.